Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando. Se possível, me dê aí um feedback se tá bom o áudio, se está saindo ok. Irmão Moroni, irmã Ana, a Flávia, Pai do Senhor, os irmãos, as irmãs que estão chegando. Tô mais magro, tô. São seus olhos, literalmente são seus olhos, viu, Danilo? Irmã Sônia, Pai do Senhor. O som tá bom aí, pessoal? Tá saindo bem? Irmão Iranildo, Pai do Senhor, irmão Iranildo. Muito difícil, viu, Moroni, esse cara? Vamos já começar. Tudo ok? O som tá bom? Pai do Senhor, irmão Alindo, irmã Regina, onze h 59, a gente vai já dar início. Ontem eu me estendi um pouco no horário, mas eu prometo que hoje eu vou ser mais fiel nesse horário, viu? O que me recomendaram era 30 minutos, eu acho que eu falei mais do que isso. Pai do Senhor, irmã Paula, Deus dela, o Simão, irmã Jô, Pai do Senhor. Simão, cadê o Simão? Não sabe mais quem é o Simão, não? Pai do Senhor, irmão Everson. Não, isso não é lá não, foi um erro. Vou confundir as Paulas. Na graça, Pai do Senhor, a irmã. Bonitinho tá aí, pronto. Emily, Pai do Senhor. Tá aí o Simão. Amém? Vamos começar para a gente cumprir lá o nosso horário. Alguns irmãos ainda estão entrando, certo? Pai do Senhor, aqueles que estão chegando. A gente vai começar com a palavra de oração, né? Lembrando aos irmãos que hoje o nosso culto começa às 17 horas, né? Aqueles irmãos que vão se dirigir ao nosso templo. O culto hoje começa às 17 horas, em virtude do decreto do governador, certo? Então, a gente vai começar hoje, dando continuidade ao nosso propósito aqui dos 21 dias, né? Hoje é o 14º dia e hoje a gente vai tratar do tema Vencendo com Graça, ok? Então, à medida que os irmãos forem chegando aí, eles já vão participando
desse propósito junto com a gente. Se porventura alguém falar alguma coisa, às vezes o pessoal fala, diz, não falou comigo, não deu um oi, porque às vezes eu já estou na ministração e aí eu não consigo ministrar e acompanhar os comentários dos irmãos. Então, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, mas desde já se sintam abraçados, se sintam bem recebidos aqui em nome de Jesus, e vamos começar com a palavra de oração. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Queremos aqui Te pedir humildemente, Senhor, que o Senhor se faça presente em nossa vida, que se faça presente na vida de cada homem, mulher, criança, jovem, todos aqueles que vão participar dessa live e aqueles que vão, em virtude da nossa tecnologia, assistir posteriormente. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que se fazem presente neste momento e aqueles que vão assistir. Que o Senhor possa, nesta manhã, neste dia, que o Senhor possa falar aos nossos corações pela Tua palavra. Que o Senhor possa ter a liberdade para ministrar os nossos corações. Que o Teu Espírito se faça presente e que me use, Senhor, conforme a Tua vontade. É o que eu Te peço, é o que eu Te suplico e em nome de Jesus Te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Pai do Senhor, os irmãos que já estão chegando aí, a irmã Sueli, Silvânia, Roberta, como eu já disse, os irmãos que já estavam, a gente vai hoje dar continuidade ao nosso propósito dos 21 dias. Hoje é o 14º dia, não é, do nosso propósito, e o tema é Vencendo com Graça. O texto base para a nossa reflexão nesse dia é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Se você tem a sua apostila, seja ela online ou em PDF, ou mesmo você esteja com ela no material físico, o texto já está na apostila, senão você pode acompanhar pela sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O Deus de toda a graça. Hoje nós vamos tratar não especificamente de um texto, mas de um tema. Hoje nós vamos tratar do tema da graça. O que é a graça? Qual é a finalidade da graça? Qual é a fonte da graça? O que seria isso que a gente usa tanto, essa palavra, graça? O que é que ela significa para nós como cristãos, certo? E sempre que eu falo desse tema, sempre que eu me refiro à questão da graça, é inevitável que eu me lembre de um livro que me chamou muita atenção, justamente porque um dos capítulos, ou na verdade o primeiro capítulo desse livro, trata justamente da questão da graça. Foi um livro que me marcou e que todas as vezes que eu ouço alguma ministração, ou que eu leio alguma coisa acerca da graça, ou que eu vou ministrar sobre graça, eu me lembro desse livro. O livro é esse daqui, não sei se alguns conhecem. Esse livrinho aqui é um livrinho, o título dele é O Discipulado, e o nome do autor é esse nomezinho um pouco difícil, é um alemão, eu dificilmente pronunciaria de forma correta, mas o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. A minha pronúncia talvez não seja a melhor, mas o livro certamente é um livro muito bom. Por quê? O Bonhoeffer, ele trata da graça e ele tem dois conceitos muito bacanas, que ele chama de graça barata e graça preciosa. Aqui no primeiro capítulo do livro dele, ele já começa descrevendo o que é que ele define como graça barata e o que é que ele define como graça comum. Eu vou ler aqui apenas duas passagens, apenas dois pequenos parágrafos, para que você possa entender o conceito de graça aqui no Bonhoeffer, e a gente começar a falar um pouco sobre isso. O que é a graça? Ele diz aqui o seguinte, sobre a graça barata:
A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. O Bonhoeffer, ele chama de graça barata aquela graça que é menosprezada por aqueles que recebem. A palavra graça no Novo Testamento, ela é uma palavra traduzida do grego que seria algo como caris. Então, a palavra caris no grego foi traduzida por graça. Em algumas ocasiões ela também é traduzida como favor. E qual é a base, qual é o conceito, qual é o significado de graça? Graça é sempre um favor, é sempre um presente dado sem merecimento. Ou seja, quem é alvo da graça é alvo de algo que não se merecia. Você recebe essa graça como um favor, como algo que você não tinha direito, que você não tinha, vamos dizer assim, não tinha autoridade para ganhar aquilo ali. Você não merecia, mas você recebe, porque é graça. E graça tem mais a ver com, na verdade, tem mais a ver com quem dá do que com quem recebe. Apesar de que os dois têm comportamentos bastante distintos. A graça, ela fala da postura, da atitude generosa de quem dá. E a atitude de gratidão de quem recebe. O que o Bonhoeffer, ele fala sobre graça barata é falando sobre aquele tipo de graça que você recebe, mas que você não demonstra nenhum valor para com ela. Que você não retribui a esse favor imerecido com atitude de gratidão. O que eu quero dizer é que quando alguém te dá um presente, quando alguém lhe dá algo que você não esperava, que você não merecia, e que a pessoa voluntariamente ela te presenteia com isso, você, no mínimo, deve demonstrar o quê? Gratidão. E o Bonhoeffer está dizendo que a graça barata é aquela graça que é recebida, mas que não é retribuída em gratidão, em obediência, em respeito, em reverência. É algo que você recebe, mas que você não valoriza. É o presente que você não tem nenhum cuidado de tirar de dentro da embalagem. Você deixa lá no canto, porque é algo que você não tem nenhum apreço. E aí, isso se caracteriza por ser a graça barata. Aquela graça que quem recebe não retribui em gratidão este favor. Já o outro conceito que ele trabalha aqui também, nesse livro, é a graça preciosa. E sobre a graça preciosa ele diz o seguinte: a graça preciosa é a graça como templo de Deus, que deve ser protegido do mundo, que não pode ser lançado aos cães. Por isso, é graça como palavra viva, a palavra de Deus, por Ele próprio proferida conforme lhe agrada. Chega até nós como gracioso chamado ao discipulado de Jesus, como mensagem de perdão ao espírito angustiado e ao coração despedaçado. É preciosa porque submete o ser humano ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. É graça porque Jesus afirma: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A graça preciosa, diferente da graça barata, é aquela graça que é recebida e quem recebe agradece esta graça a este favor imerecido de uma maneira que ele demonstre essa gratidão em atitudes concretas. Gratidão não é apenas uma palavra, gratidão ela é uma definição a atitudes concretas. Ninguém é grato apenas por dizer obrigado. A gente demonstra gratidão em atitudes. E nós devemos demonstrar essa
graça, ou devemos responder a essa graça que Deus nos deu de uma maneira preciosa, com gratidão, com atitudes que demonstrem o quanto estamos felizes, o quanto estamos gratos por termos recebido do tamanho desse presente. Tamanha gratidão nós temos por essa riqueza, por essa pérola. A graça, portanto, ela é favor imerecido. Quando eu uso a palavra favor imerecido, eu estou dizendo que você nem eu merecíamos, mas recebemos. Como diz o apóstolo Paulo, o que nós merecíamos é o que ele chama de salário, não é? Ele usa essa figura ao escrever aos Romanos, no finalzinho ali do capítulo 4, dizendo uma coisa muito interessante. Ele faz uma analogia e ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Observe uma coisa comigo, meus irmãos. A gente costuma ouvir e a gente costuma ver muitas pessoas dizerem que nós vivemos hoje o período da graça. Mas eu quero te dizer que nós sempre estivemos debaixo da graça de Deus. Nós não vivemos em um período de graça, nós vivemos debaixo da graça de Deus, desde o começo. Porque no Antigo Testamento as pessoas viviam pela lei e hoje nós vivemos pela graça. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu corrigir essa tua ideia. Eu quero te dizer que a graça sempre existiu na história do ser humano. Vou só te recapitular algumas coisas. Veja só, Deus tinha criado o paraíso e tinha colocado o homem para cultivar toda aquela riqueza, todo aquele lugar tão belo, tão frutífero, tão rico. Porém, o homem, ele se deixou convencer daquilo que era contrário à vontade de Deus e pecou. E como consequência do seu pecado, como disse o apóstolo Paulo, ele merecia morrer. Eu não estou dizendo que o pecado de Adão, a morte para o pecado de Adão era apenas uma probabilidade. A morte ao pecado de Adão era uma dívida, era algo que ele realmente merecia. A morte para o pecado, ela é uma dívida, é um salário que deve ser quitado. Mas veja só como a graça de Deus sempre existiu na vida do ser humano. Deus disse a Adão que ele não comesse, ele comeu, pecou contra Deus e perdeu a intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele foi tirado de dentro ali daquele paraíso, foi expulso. E Deus poderia ter deixado o homem à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, desígnios, interesses pessoais. E o homem naturalmente seria conduzido pela sua própria natureza pecaminosa ao precipício da morte, ao precipício do inferno. Mas Deus, pela sua graça, desejou salvar o homem do seu próprio pecado e estabeleceu uma lei para que o homem pudesse andar nesta lei e conseguir voltar a se aproximar novamente de Deus. Então a lei, meus queridos irmãos, ela não é diferente da graça, muito pelo contrário. A lei que foi dada ao homem por meio do profeta Moisés, a lei que foi dada a ele e posteriormente ao povo, ela é resultado da graça. É como se Deus estivesse dando ao homem um caminho para que esse homem pudesse se reaproximar de Deus. Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou a sua igreja, Deus não abandonou aqueles a quem Ele criou. Muito pelo contrário, pela graça Ele criou um meio para que aquele povo pudesse se aproximar. Só que faltava ao homem uma constância, a força para obedecer, porque a natureza pecaminosa nos fragilizou, nos derrotou espiritualmente, de tal modo que nós tínhamos a incapacidade de obedecer aos mandamentos. Apesar da lei ser santa, apesar da lei ser pura, apesar da lei ser boa, nós não tínhamos a capacidade para obedecê-las.
E aí Deus vem e manifesta pela graça o amor pelo seu Filho, e o seu Filho vem aos homens como o sacrifício perfeito para cumprir toda a lei. E pela graça o Senhor também dá o seu Espírito a nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e agora pela graça que nos foi dada, pelo Espírito que recebemos pela graça, somos reanimados, revividos, fortalecidos e temos agora, pelo poder do Espírito Santo que foi dado por graça, a força, a capacidade, a habilidade de obedecermos a essa lei boa e perfeita. Então a graça sempre fez parte do caráter de Deus e sempre fez parte e esteve presente na história da humanidade. É pela graça que nós estamos aqui. É pelo esse favor imerecido que Deus, na sua longanimidade, tem nos sustentado. Tem esperado que muitos homens, mulheres, que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus, pela sua graça, Deus ainda permite que esses homens, mulheres, vivam, para que um dia eles possam ter um contato com a palavra de Deus, para que um dia eles possam encontrar com Jesus e se converter a Ele. Isso é graça. Como disse o apóstolo Paulo, a graça é gratuita, é favor imerecido. O que é que nós merecíamos? Por lei. O apóstolo Paulo diz isso. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, de fato e de direito, o trabalhador ele tem direito ao seu salário. O trabalhador, quando recebe o seu salário, ele não recebe aquilo ali como favor. Ele recebe aquilo ali como dívida. O empregador, ele tem o dever de pagar o salário ao trabalhador. Ele não está fazendo nenhum favor. A gente não agradece, obrigado pelo meu salário. Não, a gente recebe o salário como dívida. Eu trabalhei e tenho o direito de receber o meu salário. Quando o apóstolo Paulo usa essa metáfora, essa linguagem, ele quer dizer o seguinte, irmãos, sabe o que é que nós tínhamos por direito? Sabe o que é que de fato nós merecíamos? Sabe o que de fato era nosso por direito? Era a morte. Porque nós trabalhamos, e trabalhamos muito, mas trabalhamos para o pecado. E aí, quando a gente vê esse tipo de pregação aí fora, o pessoal dizendo, olha, você tem que exigir de Deus aquilo que é de direito. Sabe o que é de direito? O direito que nós tínhamos, o que nós de fato merecíamos, era a morte, porque pecamos. E como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. A minha autoridade em relação a uma dívida que eu deveria ou que eu poderia cobrar, a única coisa que eu receberia como salário, como pagamento, seria a morte. Mas aí, Paulo diz que em vez de Deus dar o que nós merecíamos, Deus deu o que nós não merecíamos. Deus deu vida, Deus deu graça, Deus deu o seu favor imerecido. O que eu merecia era a morte, o que eu merecia por direito era o castigo eterno, mas pela graça, pelo favor gratuito de Deus, eu recebi a vida eterna. Graça barata e graça preciosa, como Bonhoeffer diz, tem a ver muito com isso. A graça barata é quando o que eu recebo não é valorizado, eu não demonstro gratidão por aquilo. A graça preciosa é quando eu entendo que eu merecia a morte, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me concedeu a vida eterna. Eu recebi isso não por direito, mas por graça, por favor imerecido. E aí, meus queridos irmãos, isso aqui fala muito ao nosso coração. Nós dizemos aqui o que é a graça, o favor imerecido. Nós falamos aqui como a graça se manifesta, como esse favor que é dado por Deus a nós,
que não merecíamos, mas que recebemos, porque Deus é misericordioso, porque Deus é generoso em nos dar. E aí nós temos que responder a essa ação com gratidão. E como é que eu demonstro essa gratidão por ter recebido tão grande presente? Obedecendo aos mandamentos do Senhor, servindo a Ele, se humilhando diante do Senhor e buscando a sua vontade, buscando fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Meus queridos irmãos, Cristo é a fonte de toda graça, Deus é a fonte de toda graça, é Ele que manifesta a graça aos homens. E sabe onde é que eu vejo a graça? Talvez você se pergunte, o que é a graça? A graça é favor, mas aonde é que eu vejo esse favor de Deus? A gente vê o favor de Deus em tantas coisas. Eu vejo graça num dia de sol, eu vejo graça num dia de chuva, porque diz a palavra de Deus que Deus faz levantar o sol e descer as chuvas sobre justos e injustos. Se nós temos chuvas, é pela graça. Se temos um dia de sol, é pela graça. Tudo que nós temos é dado por Deus de maneira graciosa, imerecida. É Ele que nos abençoa nos nossos trabalhos, é Ele que abre as portas, é Ele que fecha a porta, é Ele que dá a saúde, é Ele que nos dá graça todos os dias. Eu vejo graça naquilo que Deus manifesta através dos homens, na amizade, no carinho, no amor. Eu vejo graça em Jesus, em morrer naquela cruz por mim e por você, sendo Ele um homem justo, sem pecado, sem merecer tal castigo. Ele se colocou naquela condição para nos salvar dos nossos próprios pecados. Eu vejo graça, meus queridos irmãos, por meio da igreja, que manifesta o seu amor, pregando a palavra, acolhendo os necessitados, suportando as fraquezas. Eu vejo graça na manifestação divina de Deus em nos tirar do nosso charque de lodo e colocar os nossos pés sobre uma rocha. A graça é esse favor que nos alcança, que nos liberta das nossas fraquezas. A graça é essa força que nos capacita a obedecer a Deus. A graça é o dom do Espírito Santo na nossa vida. A graça é a fé salvadora em Cristo Jesus. A graça é tudo aquilo que Deus faz por nós, porque não merecíamos. Graça, meus queridos irmãos, é a essência do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, e essa boa notícia consiste em anunciar que pela graça Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu tive contato com essa graça há alguns anos atrás. Era um culto a céu aberto, porque naquela época a igreja, apesar de realizar o seu culto em uma casa, nós tínhamos um espaço amplo e aberto, sem nenhuma coberta. Em dias de chuva a gente se amontoava ali na areazinha um pouco mais estreita, e dias normais que não tinha chuva a gente ficava nesse espaço aberto. Eu tinha 1 ano de casado, a minha filha já tinha alguns meses, e naquela noite um pregador veio de fora e pregou sobre essa graça, falou da graça de Deus, e eu entendi aquela graça naquele dia. Aquele dia eu completava 1 ano de casado, e aquele dia também marcava o início do meu novo nascimento em Cristo. Naquele dia eu aceitei a Jesus. Naquele dia o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu fui o primeiro a me levantar e me dirigir até a frente, e com toda a força do meu coração, do meu ser, eu pronunciei aquelas palavras dizendo que eu reconhecia o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E a partir daquele momento eu pude ver, eu pude entender e eu pude receber da graça de Deus.
A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu pude ver a graça de Deus se manifestar na minha vida. Porque eu olhava para mim e não tinha nenhuma perspectiva de vida, mas a partir de Cristo, eu agora era uma nova criatura. Agora eu tinha uma esposa, e tenho essa esposa que me ama, que anda comigo, que batalha comigo. Pela graça, eu recebi uma filha que hoje também confessa e professa a mesma fé que eu. Pela graça, eu tive contato com a igreja tão maravilhosa que me acolheu desde sempre. Pela graça, eu conheci o pastor César. Pela graça, eu conheci tantas pessoas maravilhosas, como essas que algumas delas estão aqui. Pela graça eu conheci a Paulinha, pela graça eu conheci o Simão, pela graça eu conheci a irmã Carla, a família dela, a irmã Cláudia, a Vânia e tantos outros. Pela graça eu conheci o Daniel, a irmã Natália, a Maria, a Clara. Pela graça eu faço parte dessa igreja. Pela graça o Senhor tem me sustentado até os dias de hoje. Pela graça eu ministro a palavra de Deus. Pela graça eu sei que um dia todos nós nos encontraremos no céu de glória para toda a eternidade. Pela graça nós temos recebido pessoas maravilhosas como o pastor Davi, a sua esposa e família. Pela graça, meus queridos irmãos, eu me levanto, pela graça eu me deito. E pela graça eu tenho vivido todos os dias da minha vida. Ontem à noite, eu, depois de ter ido para um almoço na casa da minha mãe, eu não sei se foi uma comida que eu tinha comido por lá e me fez um mal, eu tive dores de barriga e senti dores no corpo e muita febre. E passei a noite incomodado, quase que sem conseguir dormir, com dores no meu corpo, nos olhos, com febre. Por mais que eu me enrolasse, eu não conseguia me esquentar. E era 1h da manhã quando eu me levantei para ir ao banheiro, tomar uma água depois. E quando eu voltei para a cama, já que eu não conseguia dormir, eu comecei a pensar nesse sermão que eu tinha para trazer nesse dia. E comecei a me lembrar da graça. E Deus foi me recordando de todas essas manifestações da graça dele na minha vida. E enquanto eu imaginava e pensava em tudo isso, aos poucos a febre foi me deixando, as dores de barriga foram aliviando, e quando eu menos esperava, toda aquela enfermidade que eu tinha foi embora, por causa da graça. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero lhes dizer que uma vida sem Cristo é uma vida desgraçada, é uma vida sem graça. Se você nessa manhã, nesse dia, está vivendo um momento de desgraça, a graça está em Cristo. Se volte ao Senhor Jesus, se agarre com Ele, se abrace com Ele, porque a graça dele é que nos vai fazer vencer. Como o tema de hoje é vencendo com a graça. E é com a graça que nós vencemos. É com este favor imerecido que Deus derrama sobre a nossa vida todos os dias que nós temos a capacidade de continuarmos caminhando. Por isso, nessa manhã, nesse dia, eu te convido nesse momento a orarmos ao Senhor e clamarmos e agradecermos a Deus pela graça, e que essa graça possa alcançar outros corações, que essa graça possa alcançar outras vidas, que essa graça possa ser presente na vida de cada homem e mulher que necessita, porque todos nós somos carentes da graça de Deus. Se você pode, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graças por toda a graça recebida. Deus querido e amado, reconhecemos que não somos merecedores, que não temos o direito de reivindicar outra coisa senão a própria morte.
mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, derramou da tua graça sobre as nossas vidas, nos salvou dos nossos pecados, nos curou das nossas iniquidades e que o Senhor nos restaurou para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre as famílias dessa cidade, deste estado, deste país e pelo mundo afora. Senhor, levanta a tua igreja como um arauto da graça do Senhor. Que o Senhor levante homens e mulheres no nosso ministério e por toda a igreja no mundo para manifestar a tua graça. Que o Evangelho possa alcançar aquelas pessoas que estão em desgraça moral, em desgraça espiritual, em desgraça financeira. Que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida dessas pessoas e traga elas para o aconchego dos teus braços. Deus querido, Deus amado, nós te damos graças pela graça recebida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E assim nós te oramos e por fé te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, um forte abraço. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Aos irmãos que estavam interagindo aí, eu não pude ver todas as mensagens, mas você que ficou até agora, que você vai ver essa mensagem posteriormente, eu quero lhe dizer que o Deus de toda graça, Ele quer te salvar. Ele quer manifestar essa graça na tua vida. Essa graça que fortalece, que fortifica, que aperfeiçoa. Deus de toda graça possa estar derramando no seu coração, na sua vida, este amor maravilhoso. Um forte abraço, a paz de Cristo e até a próxima.